Há um instante no início de cada dia em que o mundo ainda não começou a falar. E é justamente nesse silêncio que Deus costuma sussurrar mais forte. Antes que os relógios despertem, antes que a mente se lembre dos compromissos, existe um espaço puro e frágil onde a alma pode tocar o céu. Padre Pio sabia disso. Era nesse primeiro sopro da manhã que ele já se voltava a Deus, oferecendo-lhe o dia inteiro antes mesmo de abrir os olhos. Não para pedir que tudo desse certo, mas para entregar o que quer que viesse, como quem coloca um frágil vaso nas mãos de um pai que sabe cuidar. Há quem ache que 5 minutos sejam pouco demais para mover algo tão imenso quanto a própria vida. Mas é exatamente nesse pouco que começa o muito. A mente humana guarda uma força chamada efeito primazia. O que vivemos nos primeiros minutos do dia marca o tom emocional de todas as horas seguintes. Se o primeiro gesto é correr para o celular, a alma começa o dia ocupada. Se o primeiro gesto é correr para Deus, a alma começa o dia sustentada. Santa Teresinha dizia que não são as grandes obras que encantam o coração de Deus, mas os pequenos atos feitos com amor ardente. E talvez 5 minutos sejam justamente isso. Pequenos o bastante para caber em qualquer rotina, grandes o bastante para transformar toda a direção de um coração. Quando desperta, a alma costuma carregar sombras invisíveis, lembranças do que ficou por fazer, preocupações do que ainda virá. É nesse instante que mais precisamos da oração, não como obrigação, mas como abrigo. Padre Pio costumava dizer que cada dia é uma nova batalha espiritual e que nenhum soldado entra em combate sem antes ajoelhar. A oração da manhã não é um adereço da fé, é o escudo que protege a alma antes que o mundo tente feri-la. Ela alinha o olhar, como quem ajusta o foco de uma lente antes de olhar para fora. E quem começa o dia olhando para Deus, enxerga o mundo com menos medo. Esses primeiros minutos não precisam ser complexos, nem solenes demais. Podem ser simples como um suspiro, um pensamento voltado a Deus, um murmúrio de gratidão ainda com a voz rouca de sono. Estou aqui, sussurrado no íntimo. O que importa não é a quantidade de palavras, mas a direção do coração. 5 minutos podem parecer um grão de areia, mas são esse grão que decide a direção da maré. Se começamos o dia centrados em Deus, cada gesto depois se torna a extensão dessa presença, até o mais comum deles, como arrumar a cama ou preparar o café. Começar o dia com Deus não é apenas um ato de devoção, é um ato de coragem. É decidir que, mesmo sem saber o que virá, a alma será guiada por algo maior do que o medo. Padre Pio acreditava que, quando se oferece a Deus os primeiros instantes da manhã, o restante do dia passa a caminhar sobre um alicerce invisível de paz. Não porque os problemas desapareçam, mas porque o coração deixa de carregar sozinho o peso de enfrentá-los. E é por isso que agora, antes que o dia comece a gritar, paramos e oferecemos a Deus este instante. Só 5 minutos, só o bastante para que Ele refaça o eixo da nossa alma. Há dores que escolhem o silêncio como abrigo. Elas não gritam, não pedem socorro, apenas se escondem nos cantos da mente onde ninguém olha. São memórias que ficaram presas no tempo, emoções que não souberam como se despedir. Às vezes, carregamos essas sombras como quem carrega uma mala antiga, pesada, mas tão familiar que esquecemos de deixá-la no chão. A mente tenta seguir em frente, mas o corpo lembra com cansaço, com ansiedade, com aquele nó invisível na garganta que surge sem aviso. E sem perceber, passamos a construir muralhas internas para conter o que não entendemos. Muralhas que nos protegem, mas também nos isolam. Reconhecer essas sombras não é sinal de fraqueza, é coragem. É olhar para o que foi negado, não para reviver a dor, mas para libertar o que ficou aprisionado. Porque nada some apenas por ser ignorado. O que não é acolhido, permanece. E o que permanece, molda silenciosamente quem acreditamos ser. Muitas vezes, o que mais nos exaure não é o que acontece fora, mas o que mantemos dentro. É o esforço constante para parecer bem
quando por dentro tudo parece suspenso por um fio. É sorrir enquanto o peito grita em silêncio, tentando não deixar que ninguém perceba a tempestade que se forma por trás dos olhos. Esse peso não tem forma, mas ocupa cada espaço do nosso ser. Carregar dores não resolvidas é como andar com pedras nos bolsos. No começo, parecem leves, quase insignificantes, mas com o tempo, tornam-se tão pesadas que esquecemos como era caminhar sem elas. E ainda assim seguimos, acreditando que suportar tudo sozinhos é sinal de força. Não percebemos que, ao negar nossa dor, negamos também a chance de sermos cuidados, compreendidos, acolhidos. O peso que escondemos não desaparece. Ele apenas se transforma em fadiga, em falta de ar, em desânimo que não sabemos de onde vem. E enquanto tentamos controlar tudo ao redor, o que mais precisamos é aprender a nos escutar por dentro. Porque só quando olhamos com ternura para aquilo que dói, é que começamos a devolver leveza ao que um dia se tornou pesado demais para carregar. Há um instante silencioso, em que algo dentro de nós começa a ceder. Não por fraqueza, mas porque já não há sentido em resistir ao que pede para ser curado. É nesse instante que a luz começa a atravessar as frestas. Primeiro tímida, depois mais firme, como quem conhece o caminho de volta ao lar. E pouco a pouco, o que parecia ruína se revela como terreno fértil para recomeços. Curar não é apagar o passado, é olhar para ele com outros olhos. É reconhecer que a dor existiu, mas que ela não define quem somos, que o que nos partiu também nos abriu para um tipo de sensibilidade que só nasce da experiência de ter sido quebrado. Existe beleza em continuar, mesmo quando tudo parecia dizer que não havia mais caminho. Existe coragem em escolher viver leve, mesmo depois de ter conhecido o peso. E quando esse processo começa, algo muda em silêncio. A vida ganha novas cores, o corpo respira diferente e o coração encontra um ritmo mais suave. Não é um fim, é um retorno. Não ao que éramos, mas ao que sempre fomos antes das cicatrizes. Um retorno à nossa essência mais inteira, mais viva, mais livre.